Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Nós estamos iniciando uma nova temporada e os temas que falaremos nesses episódios serão sobre contemporaneidade. Hoje, nosso episódio é sobre Odisseia, uma jornada de aprendizagem do socioemocional. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e hoje comigo eu tenho o anfitrião do nosso episódio, o professor Rodrigo Rainha, nosso curador de humanidade. Seja bem-vindo, professor. Temos também a Cris Sanches, que é a nossa gerente de desenvolvimento educacional. Bem-vinda, Cris. E temos a Fernanda, a nossa aluna do curso de marketing e é também da área de desenvolvimento educacional, né, Fernanda? Bem-vinda. Bom, pessoal, então, antes da gente começar efetivamente o episódio, né, com as nossas perguntas e respostas aqui, a nossa troca, eu queria passar para cada um de vocês para falarem um pouquinho das expectativas sobre esse episódio. Então, anfitrião da rodada, professor Rainha, fica à vontade. Muito bom. Estou me sentindo muito grego, porque assim, a ideia de ser anfitrião vem do princípio greco-romano. A ideia de realizar uma odisseia, uma grande viagem que tem disputas, lutas, formas, também vem das relações do mundo grego. Raquel, uma honra para mim a gente estar podendo trocar, eu poder estar trazendo pessoas tão especiais. A Cris Sanches, ela tem toda uma história na educação, que é justamente aquela pessoa que acredita, que não tem medo de mudar, que vai atuar em todos os segmentos, e isso é muito especial. A Fernanda, por exemplo, traz todo um vigor, todo um olhar do que a gente precisa, do que é essa ascensão, empoderamento. Isso é algo que, sem dúvida nenhuma, marca e transforma esse olhar. Então, esse episódio, para mim, é muito especial. Eu acho que é especial para todos nós, né? Tá todo mundo na expectativa. E você, Cris? Nossa, a expectativa tá alta, né? Foi difícil conter a ansiedade. Eu acho que depois, então, da fala do Rainha sobre a gente, acho que ele é uma pessoa muito especial para a gente também, porque ele tem um olhar com frescor para a educação, então ele sempre nos desafia constantemente. Então, tá aqui com vocês hoje para falar de um tema que é tão caro, que é o socioemocional, me deixa muito feliz. Acho que vai ser um papo bem legal. E você, Fê? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todo esse time, para mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, mostrar um pouquinho do meu olhar, além de uma pessoa que também trabalha aqui, mas que é aluna, né? Então, estou muito feliz e agradecer, né, por me receber. Muito obrigada. Muito bom. Então, vamos começar, né? Afinal de contas, professor Rainha, eu ouvi uma vez uma expressão que diz que o videocast, né, o podcast, ele é a fogueira dos tempos modernos. Concorda? Adoro essa imagem. Repara bem, olha que coisa interessante. O bom e velho Platão já dizia que a única forma de aprender é quando você, olha aqui para mim, chega perto e a gente começa a conversar. Mas como é que eu posso fazer com que você se sinta uma conversa? Eu te paro numa mesa, crio toda uma possibilidade de trocas, mas aí eu digo, não vamos fazer um papo linear, tranquilo. Pelo contrário, eu preciso que todos os medos, todos os receios, todas as trocas possam surgir. Para que a partir daí a gente não tenha medo de se expor. Porque é isso, botar aqui agora, falar, é fácil. O receio de se expor, o quantas vezes isso vai chegar. E ao mesmo tempo, você olha para você mesmo e diz, eu posso. Eu tenho uma mensagem importante para transmitir. Tem pessoas que podem estar aqui para se livrar dessa inquisição moderna, esse medo da palavra, esse medo da exposição. Ao mesmo tempo, transformar essa fogueira em novos alimentos, em transformação, em aquecimento contemporâneo. Quando você recria isso, de alguma maneira você consegue recriar o sentido da educação. Ela tem significado, ela tem valor. É para isso que a gente está aqui. Muito bom. Bom, vamos começar a falar do socioemocional. Mas antes de começar efetivamente, né, as nossas perguntas, eu acho que tem uma pergunta inicial que é importante, né, e a gente precisa, de fato, trazer ela à mesa, né? O que são, de fato, competências socioemocionais? Essa é boa, né?
Você quer ver uma coisa interessante? Ó, bem rapidinho. Se você tivesse que, em uma palavra, Raquel, me dizer qual é a sua principal competência, qual que você diria? Comunicação. Sua, Cris? Empatia. Sua, Fernanda? Resiliência. Quando você coloca todas essas questões, você diz, o quanto disso a Cris se identifica, transforma, o quanto disso a Raquel cuida, o quanto, na verdade, ela era mais frágil e transformou. Competências socioemocionais é aquilo que a gente é efetivamente capaz de fazer, controlando, regulando, pensando sobre as nossas emoções e com a capacidade de mobilizar habilidades diversas que a gente aprendeu na vida. A gente aprendeu na escola, a gente aprendeu em casa. Estamos cheios dessas habilidades até aqui. E a grande questão é, a gente sabe mobilizar? A gente sabe organizar isso, trabalhar da maneira correta? A gente está atento a isso? Ou de alguma maneira a gente é aquele velho motorista que aprendeu a dirigir, competente para dirigir, mas já está cheio de vícios. Já não liga mais a seta, já não tem o cuidado com o outro na calçada. Como é que está esse desenvolvimento constante de habilidades para que ele dirija melhor? Cris, quando você pensa em competências socioemocionais, o que isso, de alguma maneira, impacta na sua vida? O que isso te ajudou a chegar até aqui? Então, eu acho que quando a gente fala de competências socioemocionais, são aquelas que nos ajudam a lidar com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia, principalmente no que se conecta com as emoções. Então, quando a gente fala de empatia, eu acho que a gente pensa muito nesse olhar para o outro. Então, se eu estou falando da minha vida pessoal, eu estou pensando em algum relacionamento familiar, de alguém que está passando por algum problema e eu me identifico, né? Tento me colocar ali e ver o que aquela pessoa está sentindo para que eu, de repente, não gere mais um desconforto. E quando eu falo isso na perspectiva profissional, eu penso em como eu vou lidar com os meus colegas de trabalho. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma atividade e eu tenho um par e eu não chamo esse par para falar comigo ou para se apresentar, eu, de alguma forma, não estou sendo empática, porque a gente é uma equipe, né? Então, eu acho que todas elas estão conectadas não só com o nosso trabalho, mas com a nossa vida pessoal. Muito bom. E eu tenho uma segunda pergunta, eu acho que essa eu vou direcionar para a Cris, hein? Vamos ver. Como as competências socioemocionais, elas se comparam em importância com as habilidades técnicas no mercado de trabalho? Nossa, excelente pergunta, Raquel. E aí eu pergunto para você que está assistindo a gente, você se candidatou recentemente a uma vaga de emprego? Quais eram as perguntas que vinham lá? Quais eram as competências? Tinham as técnicas, mas também não tinham as socioemocionais? Não perguntava se você sabia liderar, como é que era a sua comunicação? Então, eu tenho pesquisado muito sobre esse tema e recentemente um estudo do LinkedIn vai dizer que 92% dos recrutadores entendem que as competências socioemocionais, ou as famosas soft skills, elas são tão ou mais importantes do que as competências técnicas. Então, a gente precisa olhar para isso. Muito bom. Olha, esse percentual é elevadíssimo, Muito alto, né? E chama muito atenção justamente o fato da gente pensar sobre o seguinte, eu tenho o mundo do trabalho, eu tenho as necessidades do mundo do trabalho, mas se a gente pensa no dia a dia do mundo do trabalho, quantas pessoas você já conheceu que saíram dos seus empregos, que disseram assim, não me adaptei, não consegui ficar naquele ambiente? E quantas mais foram demitidas, tiveram que buscar... Porque simplesmente não é que faziam mal, que faziam não. O que faziam era esperado e era muito bom. Já teve uma experiência dessa, Fernanda? Já teve uma experiência dessa, Com Raquel? certeza. Eu acho que a gente ouve muito isso, né? Eu ouço muito assim, fulano foi desligado, mas não pelo profissional, né? Pela competência, as habilidades técnicas e tal, mas pelo comportamento, né? Ele foi por comportamento. Então, assim... Ninguém mais aguentava aquela pessoa. Ou não sabia trabalhar em equipe. Já viveu isso, Fê? Já vivi, inclusive, antes de estar no meu emprego atual, já vivi uma situação de liderança mesmo, de não saber o básico que era a comunicação com os seus liderados, né? E aí, infelizmente, muitas pessoas adoeciam, porque se você não trata bem outra pessoa,
e a outra pessoa não sabe lidar com isso, né? Então, tem tanto o da pessoa que lidera, tanto do liderado, né? Você saber receber, você saber falar. Então, é um caso que deve acontecer muito, acontece muito, né? Que é bom a gente falar, é bom a gente estar aqui nesse espaço para poder falar das nossas experiências, né? Sabe onde acontece muito? Disso eu estou mentindo. Maria Raquel, como é professora da área de humanidades ali. Vamos fazer um trabalho de grupo. A reação dos alunos no primeiro momento: posso fazer sozinho? Posso fazer sozinho? Ou aquela, gente, agora todo mundo colaborativamente, todos de pé. Uníssono! Ah, o que está acontecendo aqui? E repare, uma colaboração mínima. Tem a iniciativa daquele que pergunta automaticamente se pode fazer individualmente e tem aquele que no final da divisão diz assim, professor, eu sobrei. Sim. O que eu faço? Porque, né, eu acho que tem as duas possibilidades, né? Aquele que, de fato, ele prefere fazer individualmente, né? E esse é um ponto. E tem aquele que não consegue se comunicar, não consegue participar e ele diz, eu sobrei. E aí o professor tem que, de alguma maneira, atuar, né, para conseguir inseri-lo num grupo, né? Então, realmente é algo muito preocupante, né? E o mais legal, a gente pega movimentos como esse, se você perguntar para a pessoa qual o problema, ela vai sempre identificar o outro. Você raramente, infelizmente, vê as pessoas olhando e falando assim, eu tô com uma autogestão legal, eu tô organizando meu tempo bem, assim, não, eu tô com muita coisa para fazer. Eu tenho um autoconhecimento legal, tô conseguindo trabalhar minha inteligência emocional. Não, mas eu tô sendo perseguido ou perseguida, tá tudo muito ruim. E quando você lida com um fenômeno como esse, entra um terror. Você diz assim, se todo mundo está certo, nós chegamos à real impossibilidade de viver em sociedade. Então, como é que a gente quebra? Como é que a gente sai desses comportamentos automáticos? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque é uma coisa que a gente, infelizmente, às vezes passa batido. A gente recebe uma determinada tarefa, uma determinada demanda e a gente... Tem muito efeito sombra, né? A gente vê no outro uma coisa que é nossa, na verdade, que a gente não sabe lidar com aquilo. Não tem aquela história dos dedos? Já ouviram aquela história? Quando eu aponto Quando você aponta um, na verdade, você está apontando, né? Os outros 4 para você. Para exatamente. você e é imperceptível, mas tem alguma justificativa para isso, né? Eu acho que já deu até um gancho aqui para uma terceira pergunta, que eu acho que é importante a gente também até olhar, né, para diferentes possibilidades quando a gente está falando em desenvolvimento de competências, né, socioemocionais. Inclusive, esse é um ponto que eu queria até que vocês comentassem, né, porque tem muita gente que acha que esse tipo de competência não pode ser desenvolvido, né, é inerente do ser humano, eu sou assim, né, nasci assim, a síndrome de Gabriela. Mas vamos lá. Quais são os desafios mais comuns enfrentados ao tentar desenvolver competências socioemocionais em diferentes faixas etárias, desde crianças até adultos? Que pergunta boa. Professora Fernanda, você que vem com experiências diversas, teve na escola algum momento onde alguém cuidou das suas competências socioemocionais? Em nenhum momento. Zero? Ninguém nem olhou para isso? Pelo menos não com esse nome, né? É importante nomear, pelo menos não. E você, professora Cristiane, naquela experiência para construir uma fantástica escola, quando você tinha que olhar vários currículos, várias possibilidades, você resolveu criar junto lá com grupos alguma coisa para lidar com competências socioemocionais? Então, aqui eu vou fazer um contraponto, né? Porque, na verdade, quando a gente... Tem duas maneiras, né? Quando a gente está falando de competências socioemocionais, às vezes a gente desenvolve sem intencionalidade. Então, quando a gente faz, por exemplo, projetos de PBL, que é baseados em projetos ou em problemas, naturalmente essa interação faz com que as competências sejam desenvolvidas, mas a gente não sabe, a gente não consegue pegar informações, dados e avaliar o quanto de fato a gente desenvolveu. Então, o que eu te falo poderia sim ter desenvolvido projetos, né, pensando nisso, mas de uma maneira não intencional. E aí eu acho muito legal você ter trazido esse ponto, porque a gente precisa pensar em intencionalidade, né, o quanto a gente de fato quer trazer isso para dentro de uma formação curricular do nosso estudante, não só no fundamental, no infantil, no ensino médio, na graduação. Muito bem.
professora Maria Raquel, como é que é a sua experiência com lidar com competências socioemocionais, em especial entendendo que você tem essa experiência grande nos cursos de humanidades, naquele momento inicial dos alunos chegando na graduação, dos alunos tendo a experiência da educação digital e reportando, dizendo eu não consigo, não dá para mim. Você tem uma bagagem grande nesse sentido. Como é que você lidou com isso? Como é que você pegou esse processo, assim, não, está feito, está resolvido, e viu que, na verdade, não estava feito nem tão pouco resolvido? Bacana esse ponto, Rainha. Rainha está nos desafiando aqui a pensarmos juntos, né, sobre o olhar mais pedagógico, né, e o quanto que a gente conseguiu ao longo, né, do tempo aí como professora, né, a gente aprender com os nossos alunos, né. De fato, isso não é uma coisa dada, né. Jamais eu posso dizer que eu entrei num primeiro dia com minha turminha que eu apelidava, né, como meus cobaias, né? De que eu entrei já sabendo como agir, né? E como desenvolver, né, essas competências socioemocionais, além de ter toda uma preocupação, né, de abordar toda a grade curricular daquela disciplina que ela se propunha, né? Mas eu acho que isso veio sendo construído, né? Você começa a identificar em você, enquanto professor, as competências que você possui para trabalhar com os desafios de que somos múltiplos, né, enquanto indivíduos. Então, o nosso desafio enquanto professor é justamente conseguir trabalhar essa diversidade, né, de pessoas com competências distintas, com níveis, né, de competências. Então, tem mais autogestão, o outro é mais empático, o outro trabalha melhor o relacionamento interpessoal. E eu acho que o grande desafio nosso são dois, né? Um é a gente cada vez mais dar protagonismo para os nossos alunos, fazer com que eles internalizem, né, as habilidades que eles têm e reconheçam elas, né, que é a questão do autoconhecimento, e também que eles reconheçam as suas fragilidades, porque saber que somos frágeis, né, e que não temos alguma competência bem trabalhada, bem desenvolvida, não significa dizer que nós não podemos desenvolvê-las, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que tem coisas também que precisam ficar claras, né, de que eu posso potencializar aquilo que eu tenho de melhor e não é esconder o que eu tenho, que eu preciso trabalhar, mas cada vez mais acho que a gente precisa fazer com que o nosso aluno entenda que nós não somos iguais e jamais teremos pessoas, né, porque senão são robôs, né, senão todo mundo vai ficar igualzinho, mesmo nível de cada competência, e não é para isso, né. Não é esse o objetivo. Acho que eu falei até muito, foi no né? ponto, foi no ponto, né? A gente tem discutido muito sobre isso, que existe... algumas pessoas acreditam que se eu fizer uma avaliação, né, mapear quais são as suas competências e qual é o grau de desenvolvimento delas, que eu preciso focar em só desenvolver aquelas que estão abaixo de um determinado percentual. E isso não existe, porque somos diferentes uns dos outros. E que bom que isso acontece, porque isso vai fazer com que a Raquel vá para o jornalismo e que a Raquel vá trabalhar com determinadas coisas e que a Cris vá para a tecnologia. Então, é isso que faz a gente escolher as nossas profissões ou escolher os nossos hobbies também, né? As nossas competências. O que a gente fala é que a gente precisa saber quais são as nossas forças e as nossas fraquezas para poder lidar com elas e desenvolver aquelas que a gente entende que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga alcançar outros lugares e outras posições, enfim. E acho que Rainha tem um discurso bem bacana sobre isso. Quer trazer, não, Rainha? A gente traz, mas é muito legal. Esse papo é muito legal, porque assim, é o copo, né? Você quebra a ideia do Gabriela, para quem não entendeu ali, vocês têm uma música fora de série, eu nasci assim, eu cresci assim, e dali você não tem jeito, sempre Gabriela. Quando você quebra essa imagem, você passa a entender por que todo mundo quer falar para criança. Você imagina que aquele copo está vazio, então agora eu posso trabalhar neurocientificamente a cabeça desse sujeito, elabora aquele significado. E aí, Fê, quando você fala para mim, não trabalhei pelo menos
fazendo-os não de maneira nomeada, é porque pegavam esse copo e diziam assim, ele vai encher sozinho. Fica tranquilo, não. Quando você se torna um adulto, você já está trabalhando com uma série de vivências terríveis e fantásticas que vão dar ali 70%. E que muitas vezes você não quer mudar mais não. Fala assim, não, eu já cheguei até aqui. Você está convencido socialmente de que você é assim. Não reage assim mesmo. Eu sou explosivo. Eu taco a cadeira na cabeça de alguém porque é meu jeitinho. Que jeitinho é esse? E aí, quando você começa a trabalhar esse copo, você vai dizer o seguinte, mas tudo que eu leio de novo não vai impactar nos 70? Não. O que você lê de novo vai estar ali numa faixinha de 10. Mas aquela faixinha de 10, ela passou a olhar toda a experiência dos valores que você já consolidou, das práticas que você já naturalizou e vai dizer o seguinte, por que eu estou tomando essa decisão de forma tão automática? Quando você vai escolher, Fernanda, a ideia de fazer marketing e estar entrando em uma outra instituição, você não acha que tem uma série de conjuntos que estão ali, mas aquela escolha dos 10% vão te fazer pensar sobre todo o restante? Com certeza. Quando você vai trabalhar sobre isso, se você só estiver automatizando, você chega no final daquilo e você diz, não, fiz todo o meu desenvolvimento, agora você é uma profissional fabulosa. Quem falou? Tem 70% que já estava acumulado ali. Como é que você transforma isso? Eu acredito que é através da prática, né? Não tem como eu só ler. A gente precisa praticar para desenvolver ainda mais essas competências. Então, se eu, por exemplo, te gerar um processo de atenção para que você, dentro das suas práticas, você consiga começar a memorizar novas possibilidades que não estavam tão automáticas, pensar novas características sobre entender aquilo que existiu, inclusive a regular suas emoções para você lidar com o desafio, você acha que isso pode mudar alguma coisa em você? Com certeza, porque eu vou ter um apontamento de o que eu preciso mudar. Porque se ninguém me dizer, como é que eu vou saber? Como é que eu vou mudar? Então, é muito importante, né, esse incentivo, essa valorização para a gente poder entender e querer mudar também. Ó, eu tenho um caso, hein, para trazer aqui, um case de sucesso. Bora. A gente discute muito isso, né? Rainha me provoca muito sobre essa perspectiva do quanto a gente aprende na prática, nas situações no cotidiano e o quanto o que a gente faz ali em termos de interação, de reflexão, de fazer com que uma pessoa tenha contato com aquela temática e faça algumas reflexões, vai de fato fazer com que ela tenha uma atitude diferente. Eu considero que a empatia é uma das minhas maiores competências. E mesmo assim, eu peguei um voo semana passada para fazer um trabalho e quando eu cheguei, o comissário bateu nas minhas costas e falou, a senhora podia mudar de lugar? Porque tem uma senhora aqui com um bebê e o marido dela está em outra fileira. Gente, ia acontecendo aqueles 4 segundos que você fala assim, ah não, eu estou acomodada aqui, já estou sentada no meu lugar, a minha mochila já está aqui. E talvez se eu não estivesse olhando para essa competência, né? A gente estava trabalhando exatamente sobre empatia, estava lendo várias coisas, sendo desafiada, lendo conteúdos, ouvindo podcasts. No 5º segundo eu falei, agora, peraí, deixa eu pegar as minhas coisas. Então, quando você tem contato, né? Essa provocação à reflexão, quando uma coisa acontece, você não tem como. Os seus neurônios já fazem as sinapses ali, né, Rainha? E a gente vai ter uma atitude diferente. É construir um processo onde eu não vou estar te dizendo assim, ó, ei, tudo bom? Então, vou agora te explicar como você usa as suas competências socioemocionais. Então, primeiro, você deve tomar esta e esta ação. Aquilo dura 30 segundos se você tiver que fazer alguma prova imediata sobre aquilo. Esqueceu, acabou. Agora, quando você viu uma situação, você espelhou a situação, e por mais que você diga assim, não vou fazer, mas sua cabeça já acionou o suficiente para dizer, caramba, e agora? Eu acho que preciso entender melhor sobre aquilo. Então não espere, a gente não vai ter uma formação, qualquer tipo de formação. Resposta pronta, né? Esquece. Receita de bolo. Não vai rolar. Nada disso. Não tem como. O que vai rolar? Eu preciso lidar com as suas experiências. Então eu vou estar te provocando o tempo todo a querer saber quem é você. Eu estou muito interessado em saber quem é a Maria Raquel, quem é a Fernanda,
quem é a Cristiane, para que a gente possa gerar um entendimento sobre isso, que cada vez que eu me aproximar, eu crio uma melhor sensação de acolhimento. No ambiente em que eu estou confortável, eu começo a pensar cada vez mais que eu posso estar na minha zona segura, ao mesmo tempo abrir as possibilidades de dizer, poxa, aqui eu não estava fazendo legal, eu tenho um outro caminho. Eu preciso criar um movimento. Então não adianta. Assim, olha só, segundo os técnicos de desenvolvimento, as grandes ferramentas de liderança e coach, que são fantásticas, aliás, as pessoas muitas vezes subestimam, infelizmente, o processo ele precisa de vários mecanismos. Claro, eu estou dando, estamos trabalhando, estamos discutindo uma parte. Eu preciso vocês, para que a gente possa coletivamente chegar em outras partes. Então, a gente já está trazendo um pouco da resposta aqui para a próxima pergunta. Quais são as estratégias ou abordagens, né, que você recomendaria, professor Rainha, para integrar o ensino de competências socioemocionais nos currículos escolares ou programas de treinamento profissional? A gente está falando aqui que é importante se ter esse tipo de desenvolvimento de trabalho, não só nas instituições de ensino, mas também nas próprias empresas, né? Com certeza. Tem um ponto aqui, aí eu vou trazer bem para a educação. As pessoas confundem matriz curricular com currículo. Currículo é tudo aquilo que você institui para que você possa atingir os seus objetivos didático-pedagógicos. Então, o currículo você vai pensar sobre o prédio, no currículo você vai pensar sobre as estratégias, no currículo você vai pensar sobre os tempos, o tempo que você precisa ter. Tudo isso está dentro da estrutura do currículo. Currículo não é o nome da disciplina, é a carga horária dela. Currículo tem essa estrutura. Se currículo tem isso, se eu fizer um currículo somente baseado em conteúdos, eu vou somente saber se, professora Maria Raquel, você sabe qual é a lei que determina sobre a profissão do jornalista, ou, professora Cristiane, qual o código Python sobre... Esquece! Se eu começo a trabalhar, sim, as possibilidades de entender qual é o papel do afeto, qual é o papel da reflexão, qual é o papel do ciclo empático. Adoro a ideia do ciclo de ouro e da maneira como uma liderança empática gera processos empáticos. E como é que você faz isso? Você precisa integrar ao seu projeto de aprendizagem. Então, ele deve estar presente de forma constante em todo o curso. Ele não pode ser um espaço, ele não pode ser um dia, ele não pode ser um momento. Eu preciso em vários momentos ao longo do seu curso. Já ouvi sobre empatia, vamos ouvir de novo, vamos ver o quanto você já está em outro ponto. Uma competência dessa você não faz estrategicamente uma vez. Não é uma disciplina onde você está aprovado e ganhou um selinho. Passei, esquece. Você precisa necessariamente estar sendo provocado. Mas eu posso fazer todas as minhas atividades várias vezes ao longo de todo o meu curso? Vou ficar muito orgulhoso de você. É o que esperamos. Exatamente. Até porque o olhar mudou, né? Então, você vai ter uma outra reflexão. Você faz uma vez, você vai ter uma reflexão, você vai mudar, você vai se desenvolver e aí você vai ter outra experiência. Então, é isso. Como ler um livro Ou assistir um filme. Ou assistir um filme. em Exato. outros momentos da vida, né? Todo mundo fala, né, de que quantas vezes você leu O Pequeno Príncipe, por exemplo, na sua vida, e quantas reflexões e quantos olhares diferentes você teve, né, em diferentes momentos da vida. A filosofia tem uma expressão linda para isso, que é a do rio. Você nunca mais vê o mesmo rio. Você nunca se banhou nas mesmas águas. Cara, se você começa a perceber sobre isso, eu quero um processo de ensino-aprendizagem, eu preciso construir um processo reflexivo e constante para os sujeitos. Professora Fernanda, você fazendo as suas disciplinas, vivenciando o marketing, e aí você, em determinado momento, tem lá uma disciplina que claramente vai discutir as competências técnicas para você lidar com as estratégias de chegar a mais público. Por conta disso, uma vez visto em relacionamento interpessoal, você não precisa nunca mais ver de novo? Não preciso ver, com certeza. Por quê?
me relaciono com várias pessoas de várias formas. Isso muda? Não, não muda. Muda ou não muda? Isso, exatamente isso que eu preciso gerar. Eu preciso gerar que todos estejamos com essa dúvida. Ué, será que eu mudo? Será que a maneira como eu estou lidando hoje com a minha liderança é a mesma maneira que eu lidei quando a minha liderança chegou? É a mesma maneira, Cris? Ah, definitivamente não é a mesma maneira. Muda muito. E é isso que você falou, né? A gente está falando de que eu, nesse momento, tenho um status em relação a uma determinada competência. E aí eu vou lendo, vou ouvindo, vou refletindo, vou sendo desafiado, como você gosta de fazer, né? Sempre tirando a gente do lugar comum, da zona de conforto. A gente vai ler aquilo, aquilo vai cair não tão bem. E a partir disso, várias reflexões vão sendo feitas e você se transforma. E você muitas vezes nem percebe que você se transformou, né? Que é outra pessoa que está ali com mais resiliência, com mais serenidade, com mais capacidade de comunicação, com a capacidade de liderar uma reunião, por exemplo, que talvez você não tivesse antes, né? É uma mudança que acontece muito natural. Então, no momento em que você pensou a construção do material, onde primeiro você faz uma introdução com alguém que possa te inspirar, que tenha sido campeão, que tenha tido uma história de vida fabulosa, você está querendo gerar uma aproximação nessa jornada do herói. Aí, em seguida, você dá um objeto em que você sai da normalidade. Eu não gosto de jogo, eu não gosto de simulador. Você saiu da normalidade, você vai ter que gerar alguma outra experiência. Nossa, não tinha pensado. Gente, está conversando com ela mesmo. E aí você, depois disso, você está dizendo, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? Isso, é isso mesmo que a gente quer. Para você partir para jornadas de desafios, elementos bem cotidianos, vivências, aonde aquilo vai ser repetido e repetido e repetido. Depois que você sai dali, você não pode ir embora para casa. Aí você precisa de um processo onde eu vou te alimentar continuamente, com podcasts maravilhosos como esse, com trocas aonde eu vou estar ouvindo sobre outras pessoas, com uma proposta para dizer, acompanha a tua evolução, acompanha o teu dia a dia. É assim, então, que a gente vai fazer? Acho que é, né? O que a Rainha está trazendo aqui é um pouco do que a gente está desenhando, né, ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando no programa de formação socioemocional aqui da Estácio Aiden. A ideia é que a gente tenha exatamente essa experiência que ele falou. A gente vai primeiro te conectar com um ídolo, uma pessoa que é uma referência, para que você entenda que de fato aquilo é relevante, aquela competência é relevante. Em seguida, a gente segue para uma experimentação de um elemento que vai te tirar do lugar comum, né? A gente está acostumado a aprender como, né, Rainha? É lendo. Leio, decoro, choro. Vou lá e faço a prova, e aí tiro, e aí pronto. Ufa, acabou, já sei disso. Nunca mais eu olho de novo, a não ser quando no trabalho você já sabe fazer isso. Aí rola de novo aquela lágrima no canto de olho, você corre para estudar de novo, lê, tenta. Aí depois que com a prática você aprendeu aquilo, ainda fica de cara feia para ajudar o coleguinha novo que chegou e está precisando desenvolver. Exatamente. E é isso que a gente não quer. Então, a gente vai trazer um outro recurso educacional, um game, um simulador, um vídeo onde você vai poder escolher, tomar a sua decisão do que você quer fazer dentro daquele episódio, websérie. E a partir disso vem uma jornada de desafios que é para te tirar mesmo desse lugar comum. A gente tem perguntas com tempo para você responder, porque você, quando para pensar, às vezes você responde aquilo que a gente acredita que é o correto e não o que a gente faria de verdade. A gente tem perguntas para refletir sobre manchetes de jornal. A gente tem perguntas onde eu preciso, sou provocado a ter uma experiência com um familiar na minha vida prática, na minha vida cotidiana, e a partir disso relatar ali como é que eu me senti. E estratégias de aprofundamento, né? Eu quero saber mais. Então, a gente tem um podcast, a gente tem cases, a gente tem artigos. E acho que isso vem muito dessa experiência que o Rainha traz pra gente, né? Como um especialista, como essa pessoa que já viveu tantos anos em sala de aula e que sabe bem o que não funciona, né? O que a gente já faz e que não vai conectar o estudante naquele processo. Então, a gente está bem feliz de estar trazendo esse programa e ansiosos, né, com a expectativa de como é que ele vai ser recebido por você que está aí.
Muito legal. Você deu o exemplo do ouvir o professor, né, que traz as suas experiências, as suas perspectivas, mas eu sei, né, tô aqui dando spoilerzinho, mas eu acho que é bacana que vocês também contarem um pouquinho isso. Eu queria até pedir para a Fernanda, né, contar um pouco dessa expectativa, porque eu sei que os alunos também foram ouvidos, né? Sobre todo esse processo, né? Quais são as expectativas, né? Quando se pensa numa jornada, uma nova jornada, né? Que vai estar compondo ali o currículo dos nossos estudantes. E, Fernanda, queria que você contasse um pouquinho dessa expectativa sua como aluna, sobre o quanto que a instituição vai apoiar você e todos os outros estudantes sobre esse desenvolvimento das competências socioemocionais. Claro, Raquel. É um pouco da resposta que eu dei antes para a Rainha, que é em relação ao incentivo, né? E aí eu queria até falar um caso meu, né? Já aconteceu há um tempinho. Marketing é a minha segunda graduação, né? A primeira é português. E eu entrei, né? Quando eu passei para a faculdade, eu tava, assim, eu tinha acabado de sair do ensino médio, acabei de entrar numa empresa, né? Eu tava como jovem aprendiz, então era meu primeiro contato com o mundo do trabalho, meu primeiro contato com graduação, então aquela rotina super louca, né? De tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, ter que trabalhar, e aí passava o dia todo no trabalho, e à noite tinha que estudar, e voltar para casa cansada. E eu, nesse monte de sentimento, a gente acaba vivendo automaticamente, né? E eu fazendo a mesma rotina, a mesma trajetória todo dia. Saí da faculdade, era, sei lá, umas 10h30 da noite. Tava indo pra casa, entrei no ônibus, sentei no ônibus. E aí, meio que relaxei, né, meu corpo. E aí, quando eu abro meu olho de novo, eu fico, tipo, onde que eu tô? Desesperada, eu não sabia onde que eu tava. Eu não sabia quem eu era, onde que eu tava indo. Eu simplesmente, assim, deu um apagão. Eu fiquei, caramba, o que tá fazendo? E desesperada. E aí, depois de um tempo, fui voltando, né, a consciência. E eu, meu Deus, e aí a ficha caiu. Caramba, eu tô muito no automático. Eu não tô parando pra refletir, sabe? E aí, nesse momento, e aí fazendo esse projeto, que veio essa memória. Tipo, caramba, se tivesse alguém aqui falando comigo, me dando uma orientação, dizendo por onde eu tenho que começar. Então, quando eu respondo a sua pergunta, é de alguém mesmo, de ter alguém ali do seu lado, mesmo que não seja uma pessoa física, né? É bom a gente ter amigos, é bom a gente ter pessoas, é bom a gente ter uma rede de apoio. Mas quem não tem, né? Fico pensando, quem não tem, pode recorrer a algum lugar que a gente possa refletir mesmo, parar para refletir. Então, é mais essa questão, né? De incentivar, de dizer por onde começar, Então, é um pouco da minha expectativa, assim. Eu sei que já passei por isso, muitas pessoas passam por isso, né? De ter dupla jornada, mães que têm tripla jornada, tem que chegar em casa e ainda cuidar dos filhos, sabe? Então, é muito importante esse olhar da instituição com os seus alunos e a recepção, né, disso. Acho muito importante. Quando a gente começou, a gente trouxe para poder discutir e falar. E várias vezes a gente pôde ver a Fernanda se aproximando desse lugar do aluno e sentindo essas dores. Então, quando um aluno, por exemplo, chega para mim e fala assim, eu quero muito viver esse projeto, porque eu preciso. Quando você vê um jovem que faz um projeto fantástico, aluno nosso, mas que muitas vezes aparece uma oportunidade para ele, e ele simplesmente diz, eu não vou. E ele diz, eu não vou, porque ele tem certeza absoluta que aquilo só vai gerar dor e frustração. Então, ou você faz o automático, ou você se poupa dessa dor. E aí eu aciono todos esses processos e começo a dizer para ele, eu não vou resolver. Porque você precisa olhar para você. Até para você saber se você precisa de mais apoio. Até para você saber se você precisa estar mais atento. Mas romper determinadas dessas amarras. Mas eu só consigo fazer isso se, por exemplo, a gente for levar para os estudantes. E aí tem um fenômeno que eu adoro. Eu vou pedir para que eles contar. Que foi assim, quando a gente começou a desenhar as primeiras jornadas.
e desenhando e trabalhando, e ela olhava, ela dizia, não, tá muito tradicional, tá muito tradicional, tá muito tradicional. Falei, calma, vamos lá, tá muito tradicional. E aí você chega um momento onde você diz assim, se tá todo mundo no automático, e eu colocar algo extremamente provocativo, eu nem vou olhar. Se eu romper de uma maneira absoluta, eu nem vou olhar, porque eu vou ter certeza absoluta que aquilo não é para mim. Então, é para você. É para você. Não adianta, não vou ser eu que vou gerar a expectativa, é a emoção que você acabou de ver da Fernanda. É para você. E quando a gente foi testar a Cris, quando foi os alunos ouvirem, o que a gente ouviu? Não, eu gosto dessa provocação que o Rainha fez anteriormente, porque foi exatamente isso. Eu pedindo, vamos fazer uma coisa diferente, disruptiva, fora. E quando ele trouxe essa fala, assim, que eu fui refletir, de fato faz muito sentido, né? A gente já tem um padrão de como é que os nossos conteúdos chegam pra gente. A gente já tem aquele processo que a gente conhece. Se fica uma coisa muito fora, muito né? descolada. Muito descolada, é isso que ele falou. Não eu há nem identificação. Vou, né? eu nem vou. Então, vamos descolar, mas vamos descolar aos poucos e fazendo com que essas pessoas também possam desenvolver a competência da criatividade, né? Que é importante para a gente também. Mas quando a gente trouxe os estudantes, a gente não sabia muito o que ia ouvir, né? A gente trouxe alguns estudantes aqui para conversar. E eu fiquei muito impressionada. A gente passou alguns objetos, a gente passou um vídeo, a gente passou algumas coisas que a gente estava fazendo, a própria jornada de desafios, que tinham alguns desafios. E foi unânime, assim, foi unânime. Nossa, como esse vídeo mexeu comigo. Caramba, como isso conectou. Eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero... Então, a gente entendeu que a gente estava num caminho bacana, sabe? Que a gente estava, de fato, não só quando a gente pensava no conteúdo em si, mas também nessa dinâmica da interação. Quando a gente testou a jornada de desafios, muitos dos retornos foram esses. Nossa, que sensação boa, eu consegui interagir, eu consegui olhar para aquele conteúdo e poder escrever alguma coisa e ter um retorno, eu poder decidir. Olha, eu tenho um vídeo aqui interativo, ele tem uma opção que é mais longa, uma opção que é mais curta. Qual que você quer? Eu agora estou correndo, eu não vou conseguir ver tudo. Eu estou no trânsito para o trabalho, mas eu queria ouvir uma coisa de 20 minutos, só eu vou na mais curta. Depois eu volto lá e vejo a mais longa, se ela me interessar. Então, dá o controle do aprendizado para o estudante, né? Acho que é isso que a gente está olhando, né, Rainha? Quando a gente foi fazer o teste maior, por exemplo, da jornada de empatia, mais de 90% dos estudantes acharam que aquilo impactou eles. E a jornada nem estava completa. Aí você diz assim, cara, a gente tem oportunidade aqui. E essa oportunidade, ela precisa ser uma gotinha. Eu tenho uma história que eu conto sempre, quando me perguntam por que da essência do projeto, por que eu vou brigar tanto por esse projeto, que é a do coração do Egito. Eu gosto muito dessa analogia. Você tinha no Egito uma forma de quando você morria tal, e você decidia quem ia para a eternidade e quem voltaria ao mate, ao caos. E quando esse coração era pesado, você chegava lá, era uma balança, seu coração era retirado, posto de um lado, do outro lado era posto uma pena. Quem tem direito à eternidade é aquele que tem o coração mais leve com a pena, que sabe o sentido daquilo que você viveu e experimentou. Então, de alguma maneira, esse projeto ele abre a possibilidade para a gente, para você, para mim, para a Cris, para a Fê, para todas as pessoas que puderem fazer cada uma dessas jornadas, trocar, para todo mundo que está gravando aqui agora, para todo mundo que vai estar... Dizer o seguinte, cara, é uma oportunidade de ajudar para que o seu coração esteja mais leve com essa pena. Isso é muito legal. Queria aproveitar, então, e fazer uma pergunta, né, baseada naquilo que a gente está se propondo a fazer enquanto instituição, né? Primeiro seria o que está previsto, né, para essa jornada, e o segundo ponto é como medir de maneira eficaz o desenvolvimento dessas competências nos nossos alunos, Legal. né, dentro dos nossos currículos, enfim. Como que a gente está pensando em medir isso? Boa. Acho que, bom, primeiro são 10 competências socioemocionais.
Teve um trabalho aí incrível do Rainha da gente mapear, né? Ele mapeou as competências existentes. Isso é uma fala para um outro episódio, porque a gente chegou no número de mais 220 competências socioemocionais e todo aquele entendimento de como é que a gente chega num número que de fato seja ali uma base, né, das competências fundamentais. Então, Rainha fez um trabalho incrível, chegamos em 10. E depois a gente começou a discutir sobre esse processo de avaliação, né? Como é que a gente vai avaliar? Porque não podia ser uma pergunta simplesmente, né? O que é empatia? O que é... E aí, daí vai. Então, acho que Rainha se debruçou bastante sobre essa temática. Queria que Rainha contasse um pouquinho do como é que foi esse processo da gente chegar ali no modelo de avaliação. Beleza, vamos lá. Isso é bem interessante. Existe tradicionalmente um modelo que a gente tende a utilizar. A gente tende a fazer um processo meramente somativo e classificativo. E a gente sabe que para poder fazer medições de competências, por exemplo, em qualquer... Aí a gente pode extrapolar, inclusive, esse debate. Em qualquer processo, o ideal é você fazer uma divisão entre aquilo que você está observando e aquilo que você quer colocar. Então, quando você faz uma proposição por rubricas, você justamente começa a consolidar uma série de elementos de observação para que dessas observações você consiga entender como esse aluno está. Falei, poxa, muito legal, muito bonito isso, mas como? Como é que eu faço isso? Não, vamos pegar ali pelo engajamento. Será que engajamento é aprendizado mesmo? Será que a gente somente vê o quanto clica, o quanto processa? O que eu posso ter em termos de aprendizado? Então, a gente, de alguma maneira, foi elaborar dentro das jornadas de desafio um conjunto de processos onde a gente consiga saber ter um parâmetro da própria ação desse sujeito. E aí eu constituo um quadro de rubricas para poder estar percebendo isso, como ele está interagindo, mas também como ele está levando esse material, reconhecendo esse material, construindo esse material. A gente passa por uma segunda etapa dentro desse processo, que é começar a dizer o seguinte, tá bom, eu tenho uma instituição em que ela quer perceber como esses alunos estão desenvolvendo essas competências para estar pensando em vagas no mercado de trabalho, em processo de desenvolvimento. A gente, então, precisa gerar, por comparação e por eixos, informações para que as áreas de trabalhabilidade possam ter referências melhores para indicar aos alunos. Não são os melhores alunos ou os piores alunos, não são os com melhor nota ou com pior nota, mas é você pensar quem tem mais perfil para cada uma das vagas que apareça e que coloque sobre isso. Mas aí a gente vai para uma terceira etapa, um pouco mais longe, mas que é fundamental. Como é que eu penso em educação do século XXI sem pensar em uma educação data-driven? Sem pensar em uma educação que é norteada pelos dados. A partir do momento em que o aluno tem uma imagem de si, que a instituição tem uma imagem do aluno, eu começo a pensar nas possibilidades de melhorar as entregas, as trocas, as interações com esses alunos. Então, de alguma maneira, o socioemocional ele vai passar a estar dentro de um grande processo em que a gente deu os primeiros passos. Qual foi o grande primeiro passo? Muita gente já experimentou sobre esse primeiro grande passo. A gente abre o mapeamento socioemocional e dentro da estrutura de um mapeamento socioemocional não vai ser o único que ele fará ao longo do seu curso, já adianto. Mas você direciona para aquilo e muita gente, nossa, mas eu perdi a minha nota. Como perdeu a sua nota? Quem falou que o processo avaliativo ele tem que ser baseado somente na nota, mas dali eu consigo gerar insumos, percepções, e o aluno consegue se perceber. Ele fez um processo avaliativo muito mais denso do que um processo avaliativo conteudístico. E a leitura conteudística ele existiu dentro do processo de avaliação de aprendizado, onde ele pôde ir colocando, onde ele foi desenvolvendo, dentro dos simulados e das trocas, aonde os exercícios que ele vai trocando e que ele vai fazendo ao finalizar o próprio material. Então, de alguma maneira, você está mudando a lógica da avaliação.
colocando este elemento dentro da avaliação. Mas é só o início de uma jornada em que você quer romper uma métrica onde você é somente classificado por um número estabelecido diante de uma média para poder dizer se você é bom ou ruim. Adoro essa brincadeira. Se CR fosse determinante, ninguém deveria estar me ouvindo aqui. CR 6.9, faculdade de História. E aí? Estão me ouvindo? Estamos aqui trocando. Estou fazendo feio? É esse o ponto. 6.9, Rainha. 6.9. Estava muito ocupado na universidade, gente. O aprendizado não se dava só na sala de aula, não. Estava desenvolvendo competências socioemocionais, né? Exatamente. Muitos projetos, né, Rainha? E aí tá, se a gente transforma isso em aprendizado, transforma em vivência, transforma em oportunidade. Fernando, quanto você aprendeu da sua casa e que você gostaria que fosse mensurado dentro do entendimento de quem você é como aluna, para além de dizer que você é uma aluna 7.9 na disciplina A, B ou C? Nem sei te dizer. A gente não para pensar. Direcionar pelos dados é muito mais do que direcionar conteúdo. É pensar sobre as melhores oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. Falta muito ainda, né, Cris? Mas eu acho que é um caminho. Não, com certeza. É um caminho onde a gente vai errar também, né? Acho que isso é importante deixar para todo mundo que está assistindo a gente essa informação. A gente está desenhando um programa, a gente tem uma expectativa super alta de que vai ser um sucesso, mas a gente sabe que vão ter ajustes, né, no meio do caminho, porque somos diferentes, né? Então, nem tudo que a gente pensou com a gente, com os alunos, né, com os professores, vai funcionar. Então, a beleza eu acho que é essa, é a gente saber que a gente está dando só um primeiro passo em relação a um programa muito mais amplo. E eu acho que é legal a gente falar nesse processo do mapeamento, né, Rainha, que ele trouxe dessa formação, que a gente volta, o que ele falou, a gente volta lá naquela pergunta inicial, né, que a Raquel falou. Eu contratei pelo CR9, eu contratei pelo CR10, mas a pessoa chega e ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue ter resiliência, ela não consegue resolver problemas ou ser criativa, de que adiantou? Pensamento crítico, coragem. Exatamente. A ideia de... Cara, as empresas hoje falam muito sobre os resolvedores de problema. Uhum. E o que tem de incendiadores de problema é uma beleza. Então, você pensar... E assim, a teoria do erro é linda na pedagogia. Cara, é óbvio. Se eu não errar, eu não vou aprender. Ah, não acertei na sorte. E deixou de aprender alguma coisa nova, fantástica, que você precisava. Com certeza. Essa história do chute é complicada, né? Porque ela realmente não abre o caminho para o aluno buscar, de fato, a informação que ele precisava, né? Bom, acertei, então tá tudo bem. Exatamente. Eu nem sabia. E aí vem, o que exatamente eu faço quando eu escolho continuar em processos de ensino-aprendizagem? Não, vim aqui pegar o diploma de... Não. O diploma é uma das etapas, das muitas, que você precisa continuar. Sim. Cada certificação tem sentido, cada competência nova tem sentido. Eu lembro que eu, no curso de História, quando eu fui coordenador, tinha um determinado aluno que falou assim, cara, vou sair, já deu, estava chateado por algumas questões. Falei, tá tudo bem, você pode ir. Mas uma coisa eu posso te garantir, o seu olhar nunca mais será o mesmo. Depois que você começou a fazer o seu curso, depois que você começou a fazer história, você pode olhar pela janela de novo. Nunca mais será aquela janela que você viu quando entrou aqui. Concluiu o curso, bonitinho. Olha. Persuasão tá em dia, né? Persuasão, check. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria agradecer, né, a participação de cada um de vocês. Espero que os nossos alunos aí tenham curtido, né, e aprendido um pouquinho aqui com um pouco dessa troca. E não tenham a menor dúvida de que nós estamos diariamente aprendendo com cada um de vocês. E é por isso que a gente está aqui se debruçando sobre esse tema tão importante que é o socioemocional. Então, Rainha, Fernanda, Cris, muito obrigada. Não sei se vocês gostariam de falar
né, passar uma mensagem final para os nossos alunos, eles estão nos ouvindo. Espero que tenham ficado até o final. Fiquem à vontade. Resiliência, conto com... atenção, se é a segunda vez que você está voltando, atenção... Se não for resiliente, não, mas teve uma parte que ficou chata. E aí? E aí você pega, concentra, ouve de novo. Não, fiquei ouvindo no 2.0. Pode voltar e ouvir de novo. Não concentrou. Seu cérebro não... não, fiquei ouvindo no 1.5. Informação rápida, telegráfica, tudo bem. Fora isso, seu cérebro não tem a capacidade plena. Você está tirando da sua capacidade cognitiva e deixando ela mais frágil. Não, Rainha, não preciso disso, não. Tira uma dúvida minha. Você, quando vai para academia ou quando vai fazer algum exercício, está fazendo por quê? Porque você já não faz tanto quanto deveria, porque ao longo do tempo da natureza você precisava sair, caçar, plantar, certo? Então você também precisa entender que seu cérebro precisa ser constantemente exercitado de competências técnicas e emocionais. É por isso que você está aqui. Se não chegou até aqui, tá na segunda vez, se o coleguinha que você soube não chegou, não comentou, e tu viu o final, o professor lá reclamando, dando esporro, não é esporro, é toque cuidador. É ideia, não ideia. Isso, não comentou? Pode falar para ele para ouvir de novo. Tô esperando ele aqui, tô esperando você aqui. Muito bom. Boa. Agradecer o convite, né? Acho que a gente é sempre muito rico quando a gente tem essa oportunidade. E convidar, né? Deixar um convite para você que está assistindo a gente. Acessa lá a trilha de formação socioemocional, faz. Conta pra gente, a gente está aqui na expectativa, animados, querendo saber o que você achou. Se você tem alguma sugestão, manda pra gente. Deixa nos comentários aí do vídeo, Exatamente. né? Boa. Muito bom. Queria agradecer a oportunidade aqui, agradecer a todos que nos ouviram aqui também. E sigam o conselho da Cris e do Rainha, assistam a formação, façam a formação e vocês não vão se arrepender. Muito bom, obrigada. Bom, a vocês, nossos alunos, a gente só agradece também por vocês terem ficado aqui nesse episódio. Esperamos que tenhamos contribuído aí com a formação de vocês, pensando um pouco aqui sobre a ideia, né, do socioemocional, a jornada que está sendo desenvolvida, que não está sendo pensada exclusivamente para desenvolvimento da profissão de vocês, mas também a vida pessoal, né? Hoje a gente não consegue mais separar uma coisa da outra, é importante que a gente tenha essa consciência. E até o próximo episódio.